Fala, povo de Deus! Mais um podcast, show de bola! Fala, Com pessoal! vários convidados! Olha aí, nosso Frank Fritz. Fala aí, meu amigo. Olha o cara. Fala, galera. Prazer estar participando aqui mais desse episódio. Que Deus possa estar nos conduzindo e tudo aqui vai ser para a honra e glória dele. Amém. Que você possa estar curtindo, se inscrevendo no canal, tá? E fala para tua família, espalha lá, porque nós precisamos de ajuda e cada dia crescendo um pouquinho mais, tá? Deus abençoe tua vida. Partiu, vamos começar. É isso aí, galera. Vamos apresentar agora o baiano da Tejuca. Ô, gente, maninha! Fala tu, povo de Deus! É isso aí. Estamos aqui em mais um podcast e que possamos, em nome de Jesus Cristo, ser edificado e poder edificar vidas através da palavra do nosso Deus. Que você seja muito bem-vindo através da lente em nosso meio, que Deus possa te abençoar e abrir a tua mente e o teu coração para você receber a semente que será ministrada através das nossas vidas para a tua vida. Tá? Compartilha aí, dá um like, encontre pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e que nós possamos ser um canal de bênção para a tua vida e para todos os ouvintes que nós alcançarmos através dessa live, através desse podcast. Bom? Show de bola, galera. Agora o maior de todos. Jesus. O grandão! Foi rapidão, né? O maior de todos. Respondeu O melhor de todos. O mais cheiroso. Aí é o dia. O maior pregador do mundo. O lindão! Com vocês! Tá chegando essa. Pastor Amaral. Tá chegando essa pessoa. Aê, Amaralzinho. Gente, é brincadeira desse pessoal, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade de uma vez mais, né? Estarmos aqui para falarmos da grandeza do Senhor, das suas maravilhas, misericórdias, e para que a maior intenção, quem sabe, Deus nos usar, porque esse é o nosso objetivo, para abençoar a sua vida, para levar revelações de Deus, para abrir entendimento e que Deus possa ter misericórdia e nos fazer ser bênção para a sua vida. Amém, Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Compartilhe, curte. Dá um like, meus irmãos. Beleza? Coloca aqui embaixo nos comentários quem que você quer que a gente traga aqui de Sepetiba. Vamos dar uma moral pro povo de Sepetiba, lugar abençoado por Deus, lugar que a gente mora, que a gente ama. Tem muita gente boa, muito pastor, muito esportista, muito empresário. Muito Povo de Deus. Muito, bastante, tem E o bastante. povo de Deus, né? É. O povo de Deus, que o mais Isso importante mesmo. que é a palavra ser pregada, né? Até os confins da terra, né, pastor? Isso aí. Amém. Então vamos dar início aqui, ó. Primeiramente com o nosso Joga, né? De repente você que está aí e não conhece, o que acontece? A gente participa, estamos numa igreja e já fomos de algumas outras. É, E como a muitas outras. como a gente fala de alguns temas aqui um pouco mais polêmicos ou menos polêmicos, aí quando a gente você achar que a carapuça serviu, a gente vai pedir para jogar aí. Não. Joga a carapuça. Joga a carapuça aí. Joga. Carapuça. Carapuça, não é pra você não, tá? Mas se quiser usar, tá certinho. Se a carapuça servir, coloca ela, faz uma touca, porque vem mais. Só para descontrair, para tirar o É isso. peso, entendeu? Da coisa séria. E galera, assim, algo bem importante, que quando a gente idealizou esse podcast, hoje a internet ela é uma ferramenta tremenda, sendo que infelizmente por nós crentes muito mal utilizada. E que esse canal ele possa ser uma bênção para a tua vida, Verdade. desmistificando algumas coisas, alguns textos que é ditos nas sãs igrejas que são tão contraditórios. O intuito aqui é trazer pessoas qualificadas, estudadas, para que possa estar nos esclarecendo de uma forma mais suave, mais leve. E aquilo, né? Porque o fardo está muito pesado aí fora, o jugo está muito pesado. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, por isso que a gente pede sim, compartilha, manda lá para os amigos, divulga o nosso canal, porque nós queremos ser bênção para a sua vida, para a sua casa. Não é isso, meu amigo? É isso aí. O nome do podcast é Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Fidelidade sempre. Fidelidade. A gente tem que ser fiel àquela palavra ali, a gente tem que pregar ela, a gente tem que levar para mais gente, a gente tem que ir para o céu, levar a gente para o céu. Não que sejamos santos,
Que aquele que diz que não peca já pecou. Já foi. Eita, Beleza? Acertou. Acertou? Acertou. Não pede pra jogar, não? Não, agora não. Agora não. Segura, segura. Já meteu que já acertou? Acertou quem, filho? Já tá pensando em alguém, filho? Não dá. Vamos começar? Vamos que vamos. Gostou? Gostou? Vou fazer primeiro? É, pergunta, Ah, pergunta. meu Deus. Pastor Amaral, Presente. vamos lá. Algo que nos incomoda muito hoje, na igreja brasileira no geral, é que, na verdade, alguns pastores, a gente não vai generalizar, tá? Aqui a gente tem bom senso. Alguns pastores acham que a igreja é dele, como uma empresa. E hoje o que mais ocorre em algumas igrejas é nepotismo. Ou seja, muitas das vezes o pastor é o pastor presidente da igreja e coloca um segundo dele como um filho. Porventura, na Bíblia, tem algum trecho que dá direito ao pastor fazer isso? Peraí. Joga. Porque isso é recorrente. Pode pastor, falar. Isso é recorrente. Se a gente pegar a história antes da igreja ela virar de fato uma empresa, porque hoje, com algumas exceções, de fato ela virou uma empresa, como você bem disse. Mas na história isso não era tão assim, guardado algumas denominações em particular, mas de maneira geral não. Agora, falando da base bíblica, a gente não tem nada que nos leve a interpretar dessa maneira. A gente vai dar um exemplo que eu gosto muito, que quando a gente vai pegar a história de Moisés, que Deus o chama para conduzir o povo até a terra prometida, Moisés tem filhos, mas quando Moisés vai deixar um sucessor, o sucessor de Moisés não é nenhum de seus filhos, Exatamente. é Josué. Quando a gente vai pegar Elias, que é uma referência enquanto profeta na Bíblia, em Jesus, quando em Mateus 16, vai perguntar quem dizes que eu sou, inclusive as pessoas vão dizer, né? É Elias, ou um dos profetas. E o sucessor de Elias não foi Eliazinho, foi Eliseu, que estava na vida, no campo. Então a gente não tem respaldo bíblico para falar isso. O que também não impede que Deus possa fazer isso, até porque Deus não tem nenhum impeditivo que seja, né? Mas quando a gente vê algumas coisas virarem padrões, a gente começa a falar assim, olha, não é bem Deus. Um exemplo que a gente já até comentou fora do ar, né? Hoje é uma moda de que esposa de pastor é pastora. Você vai contar no dedo. Mas não é bíblico isso não? Na minha Bíblia, nessa aqui não. Na minha também não. Minha esposa em particular, né? Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Ou o pessoal chama a minha esposa de pastora ou de missionária. Mas não nesse missionária no sentido que sabe que a gente foi para fora fazer missões, né? Que a gente foi para o Peru. Mas é porque é esposa de pastor, então tem que ter algo que a qualifique, né? Ou é pastora ou é missionária. E minha esposa, ela nunca aceitou. Ela falou, não, pastor é ele. Só que é o que você falou, a gente virou algo meio hereditário, pensando como fosse uma empresa. E isso tem hoje, diferente, como eu falei, de umas 2 décadas atrás, pelo menos, a gente fez com que isso virasse um padrão. E como foi a sua pergunta, base bíblica não tem, mas é mais cômodo. Entende? É mais fácil, eu vou deixar uma garantia para o meu filho, eu vou deixar uma garantia para a minha família, e não tem mais tanto a ver, e aí a gente poderia ir mais longe, e se vocês me permitem. Será que todos hoje que se dizem pastor são de fato chamados para o ministério pastoral? Porque se você pega uma pessoa de boa oratória e com uma boa facilidade de gravar versículos, ela vai ser uma pregadora, essa pessoa. E não necessariamente quer dizer que ela tem chamado pastoral. Quantos, nos últimos tempos, a gente tem visto de cantores ou cantoras de nome... Não tem nenhum verdade. obreiro. Que se tornaram... Diácono, cantor, fulano de tal. Não tem. Que se tornaram Salvo engano, pastores. hein, pessoal? Salvo engano. Não tem, eu não vi. Então, a gente vê que isso virou uma doença por falta de... Aí é minha percepção, tá? De temor a Deus. Não se espante com o que eu vou falar. Eu né, estou no pastorado, sou pastor há 21 anos pastoreando. E
quase todos os dias, eu pergunto para Deus se de fato ele me chamou para pastoreio, independente do que outros pensem que não, ele realmente Deus chamou, a gente vê isso como a gente ouve, né, de algumas pessoas, mas porque é algo muito sério. Primeiro é que se eu estou ou não no que Deus me chamou. A gente tem a história de Uza, uns falam usar, quando Davi está carregando a arca, que ele estava cheio de boa intenção, no caso de usar, que a arca ia caindo, mas ele não tinha autorização do Senhor para tocar na arca, tinham que ser os levitas ou os sacerdotes, e ele vai, até porque todo sacerdote não era levita, ele vai colocar a mão na arca e não sei o porquê, mas assim Deus o fez. Deus o consumiu ali, ele morreu ali. Então é muito sério eu estar em alguma posição para a qual Deus não me chamou. Mas a gente perdeu o temor a Deus, perdeu. Meu Deus. Só fazendo um adendo aqui para a galera, é muito importante saber que na lei brasileira, as igrejas elas têm que ser empresas sim, sem fins lucrativos, tá? Aí agora eu já vou emendar numa segunda pergunta. Por que as igrejas hoje, no geral, estão juntando tesouro no céu? Tesouro na terra, perdão. Porque é tanta gente passando necessidade, nós saímos agora de uma pandemia e muita gente passando dificuldade, assim, nos trabalhos que né, executamos na igreja, de alimento, de apoio. É tanta gente passando necessidade. É verdade. E tanta igreja hoje juntando tesouro na terra. Então, assim, o senhor também concorda que hoje é notório isso? Billy Graham tem uma frase que diz: Deus nos deu duas mãos, uma para receber, outra para dar. Eu postei hoje essa frase. John Wesley ele disse o seguinte: eu quero ganhar muito para poder dar tudo. E isso é a intenção dele, enquanto na época, né, pastor e que viajar. A lixa de xingre já te cortando já. Isso. Coisa linda. Então, o problema não é a gente receber muito. O problema é o reter o que se recebe. A gente, quando a gente vai falar da Bíblia, a Bíblia é compartilhar o tempo todo. Quando a gente vai ler numa passagem específica, de Gálatas e de 1 Pedro 4 e Gálatas 5, a gente é chamado de mordomo. E interessante que eu pregando na minha igreja, eu falava sobre o Batman. Eu creio que quase todo mundo já viu o Batman. E o Batman tinha o Alfred. O Alfred. Né? Alfred era o quê? Mordomo. Tinha direito a mexer, a movimentar, a administrar tudo do Batman. Mas nada era dele. Ele estava ali para prestar um serviço e administrar aquilo que a ele foi confiado. A Bíblia nos chama de mordomo em muitas vezes. Isso é, nós somos chamados para aquilo que Deus nos confiou, abençoar outras vidas, até porque nada é nosso, os dons não são nossos, né? Os talentos, Exatamente. As habilidades, o ar que respiramos. Então, o grande problema aí, entra na sua primeira pergunta, é que a gente não virou reino, a gente virou empresa. A gente não quer ser para poder fazer os outros ser. A gente quer ter para os outros acharem que a gente é. E quando a gente pensa assim, a gente vai acumulando para a gente. E a gente vai continuar tendo necessitados, que é óbvio que a gente nunca vai deixar de ter necessitados, e se vocês me permitem, um grande erro da igreja, se é de fato igreja, é achar que a gente foi chamado para acabar com os pobres. A Bíblia fala que Jesus diz: vocês sempre terão os pobres convosco. A gente foi chamado para acabar com a desigualdade, a injustiça, ter fome e sede de justiça. Ninguém pode passar fome, é outra coisa. Até porque é tendo os pobres que a gente vai saber que se aquele que tem, ele tem um coração generoso. Ele tem um coração doador. Ele, de fato, reflete os princípios do reino. Só que viram que trabalhar com fé é um negócio muito bom, cara. Mercenário da fé. Lucrativo, né? Muito. Pouca coisa dá a gente o que a fé dá. Porque não é só dinheiro. Te dá nome, te dá status, dependendo de onde você chegue, te dá status. Você é o pastor ou a pastora, ou o cantor, a cantora, fulano de tal. Pô, amigo, um abraço, as portas se abrem, né? Respeitando quem pensa diferente, uma das coisas que eu acho absurdo, eu, Rogério, pastor Rogério Wanderlei Maia do Amaral, acho absurdo. Noite de autógrafo para o pastor tal.
noite de autógrafo com o cantor. E onde é que Meu fica Jesus aí? Não, e o que é autógrafo, meu Deus? Aquela pessoa ela é um instrumento de Deus. Toda honra, Toda toda glória dada para mim. dada ao Senhor. Que eu cresça, Não é para mim, não. É que nós. eu cresça, e ele Que diminua. eu cresça, que ele diminua. Tem uns versículos. Vamos lançar a Bíblia Vamos dessa lançar já. a Bíblia, Não, já vamos lançar a Bíblia dessa. Escuta o que eu tô te falando. Olha Jó. Jó perde tudo. E a gente lembra da história de Jó, que a Bíblia vai dizer que em momento nenhum Jó pecou contra Deus. Mas chega um momento lá no diálogo que Deus vai falar para Jó: quem primeiro me deu para que eu tenha que retribuir? É Deus falando, ó, qualquer ser que existe, qualquer coisa que existe, eu criei, partiu de mim. Então ninguém tem direito de me pedir, todo mundo está em débito comigo. Se eu for mandar a fatura, se eu for mandar o boleto, está todo mundo perdido. Mas a gente acha que a gente é dono, que a gente é senhor. Aí a gente acaba virando uma estrela, virando empresários, e aí tudo vira o fim, vira a gente mesmo, vira os nossos próprios projetos. E eu vejo que hoje é necessário, de fato, uma reforma, um avivamento Isso aí. no nosso entendimento que gera um comportamento sobre o reino de Deus, sobre o evangelho. Ricardo, eu quero fazer um adendo aqui rápido. Tá falando de humildade. Queria deixar registrado aqui o pastor Cláudio Duarte. Estive na igreja dele. Que Também cara, tive lá. que isso? Ele Que vai receber você na humildade. porta, abraça, bate Que papo. humildade. Que humildade. Que igreja maravilhosa. Que acolhimento, né? Tive lá, Rapaz, me senti... isso espirra em todo mundo. Todo mundo é igual o Todo cara. povo é assim. Passagem, né? Flui. Todo o povo mundo é é assim. igual o cara, mano. Todo mundo que passa na porta dele para bater papo contigo. Tá precisando de quê? Vai pra onde? São daqui? São não sei. daqui, vão pra onde? Tivemos Tu tá lá. bebendo água, daqui a pouco a cara tá do teu lado. Que humildade. Ainda Que tem. pena que é exceção. Já Né? tem aqueles que não se dobraram diante de Baal. E esse é um deles. Entendeu? Isso Quero aí, deixar muito registrado. interessante. Pastor Cláudio Duarte. Espero o senhor aqui. Já espero o senhor aqui. Isso aí, Forte meu amigo. abraço. É complicado, rapaz. É complicado. Eles vão fazer uma Bíblia pra ele já. Rapaz. Rapaz, é complicado, né? Nós iniciamos no nosso primeiro podcast, nós falamos um pouco sobre isso aqui, né? Nós falamos sobre o dinheiro, né? Engraçado que nós falamos que a Bíblia Sagrada, ela diz, todas as escrituras diz que só existe um Deus, né? Sobre céus, terra e até abaixo da terra só existe um Deus. Mas quando Jesus está falando do dinheiro, ele fala que existe outro Deus, que é o Deus, é o dinheiro, no coração do homem. No qual hora que ele se iguala a alguém, né? Que ocupa o coração do homem. Aí a gente vai ver o que nós falávamos aqui sobre Timóteo e Paulo, cara. Aquele papo de Timóteo, grande fonte de lucro, né? É o amor, né? Ele tá falando, ele vem falando, ele fala do homem, né? Muito interessante isso que ele fala, cara, grande fonte de lucro é o amor. Porque quando uma pessoa dá para a obra de Deus, dá por amor, rapaz. Eu já vi pessoas chegar numa igreja, tirar R$5 do bolso, às vezes é do pão, e doar, cara, aqui, ó, por amor. Eu já vi gente fazer isso. E nosso querido pastor Amaral, com certeza ele já viu isso, gente fazer isso por amor, não é por interesse. Tem gente que dá por amor. Aquela viuvinha lá, entendeu? Então dá por amor. A questão todinha é que quando o dinheiro chega na mão do, como nós falávamos aqui no primeiro podcast, né? Ele adverte Timóteo, cuidado. Tu, homem de Deus, se afasta disso, não faz isso. Foge dessa. Porque por causa do amor ao dinheiro, muitos se perderam, muitos se desviaram da fé, muitos estão em sofrimento. E a palavra que ele coloca é se transpassaram a si mesmo. A si Quer dizer, mesmo. pegaram uma espada e enfiaram e transpassaram. A espada não chegou, ela passou, foi pro outro lado. Porque se a gente pegar, Jesus fala de dinheiro pra caramba. Nós falávamos sobre isso também. Mas Ele muito. fala mais de dinheiro do que de salvação. Pra caramba. E o problema, e aí que está, não está no dinheiro. O problema no amor. O problema está em quem possui esse dinheiro ou é possuído Pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Por isso que ele fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque a gente vai encontrar, um exemplo, né, a passagem da viúva. Sei que todos conhecem,
Mas para mim essa passagem ela é forte em É muitos forte. sentidos. De repente, não. Provavelmente alguém vai ver e não conhece a passagem. É, Relata a passagem da viúva e Porque depois você expana. estão Jesus e os discípulos. E aí está lá o gasofilácio. E vem gente colocando muito dinheiro. Cheio de empresário. Muito tá? Cheio de dinheiro, empresário. muito. E chega uma viúva e dá 2 moedinhas. Eu até brinco quando eu for falar dessa passagem, porque Jesus fala, ela deu mais do que todo mundo. Eu fico pensando, os discípulos, Jesus, te dá uma calculadora, hein? Te levar para um CIEP ali, pô. Olha quanto o pessoal deu, pô. E você está falando que ela deu. Será que ela deu um cheque? Aí a explicação de Jesus, todo mundo deu o que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha. Enquanto nós não aprendermos a dar o que nos faz falta, a gente não aprendeu a amar como Jesus. É verdade. Forte. A gente só vai aprender a amar o outro como Jesus amou, porque eu gosto de fazer essa comparação quando Jesus ele começa a falar sobre os mandamentos, né? Ele vai falar, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando a gente vai chegar lá em João 15, que ele começa falando da videira, e a gente percorre o capítulo, ele vai dizer que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. O amor de Cristo. Não é só mais como a nós mesmos, é como ele nos amou. E como ele nos amou? Amor sacrificial. Dando a si mesmo. Dando o que teoricamente, né, faria falta. É a vida. Deu o sofrimento dele todo. Então, enquanto a gente não aprender a amar o que nos faz falta, a gente dá o que nos faz falta, a gente não aprendeu a amar ainda como Jesus ama. Exatamente. Não Abrir vai. mão. Não vai. E compreender que, olha, alguém que me sustenta, eu não sei de onde, mas ele. E não é barganha. Eu fiz por amor, para suprir a necessidade do outro, para livrar o sofrimento do outro, porque é para isso que a gente foi chamado. Livrar o outro do sofrimento, suprir a necessidade do outro. O pastor Amaral falou uma coisa interessante, né? Eu tenho falado muito isso lá na igreja, que não é a ação que move o coração de Deus. Não é o que eu faço que move o coração de Deus. Eu falo muito isso lá, também nas escolas bíblicas, nas minhas ministrações. O que move o coração de Deus é a intenção pelo qual você faz. Verdade. Você vai pegar Caim e Abel. A Bíblia diz que os dois deram o melhor que tinham. Olha só que coisa Todos dois. Só lê lá em Gênesis. Todos dois deram o melhor que tinham. E Deus é tão tremendo, porque é como a Escritura Isso diz. é lindo. E Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Antes de chegar na oferta, Deus chega na pessoa. Exatamente. Mesmo os dois dando o melhor que tinha, mas o canal, até chegar lá no fim, falou, esse canal aqui está estragado. Isso aí. Esse está poluído. Deu tudo, mas não dá para... o coração não está dando nada. É outro papo o coração dele, não é segundo o meu reino. E de Abel, ele já fala, se agradou de Abel e da sua oferta. Aí Jeremias, ele diz que ele é aquele que sonda, acho que é Jeremias, que ele sonda a intenção do coração. E por isso que a igreja ela sofre esse problema, porque a fé é lucrativa. E por isso que eu falei antes, né? Será que todos os pastores de fato são pastores? Que a gente acha que o primeiro chamado de pastor é pregar. É óbvio que o pastor tem que conhecer a palavra, tem que saber pregar. Mas essa pregação, ela só é pregação se ela resulta em cuidado. Exatamente. Então, o primeiro chamado do pastor é cuidar de vidas, que vai vir através da pregação, principalmente, vai vir através dos aconselhamentos, das visitas, de saber ouvir, saber a hora de falar, saber a hora de repreender, a hora de passar a mão. Então, minha pergunta é, será que todo mundo hoje que tem um título de pastor, de fato, tem um chamado pastoral? E aí, quando não se tem, a visão é da empresa. Entende? A visão... E o oposto também é verdadeiro, né? Tem muita igreja aí largando o seu pastor às mínguas, né? Exatamente. Tem. Deixando o seu pastor às mínguas. E igreja grande, igreja com dinheiro, tá? Deixando o seu pastor sofrer.
seja ele por falta de amor, por falta de dinheiro, por falta de acolhimento. Isso é complicado também, tá? A gente só pensa na via... A visão do evangelho, rapaz. O evangelho é uma via de mão dupla. Isso aí. Para quem tem entendimento do que é evangelho, o evangelho nunca é uma via única, é uma via de mão dupla, cara. O evangelho é cuidado. Na A realidade, gente cuida e é cuidado. É simples isso. Ou estou errado, pastor? Não, o evangelho ele é o corpo, né? Que a Bíblia vai dizer. Então, eu gosto muito, nunca, acho que eu nunca fiz unha na minha vida, né? Vamos às revelações. Já fez unha? Nunca. Revelações. Já fez unha? Baiano. Pretendo um dia. Pergunta pra mim, já fez unha? Já fez unha? Já fiz. Já. Já fiz unha? Eu não. Nunca fez unha? Acho que não. Por que não? Qual o problema de fazer unha? Hoje eu vi um pastor. Não me Aí é inclina. demais. Aí não. Eu vi. Pô, Não, pastor aí com não, aí francesinha, pô. não. Francesinha. Aí não mano. dá. Estrelinha. Estrelinha, francesinha. Aí não dá. Mas vamos mudar de Mas assunto. por que eu tô falando isso? Pula. Porque vamos pegar aí as mulheres que fazem unha principalmente. Quantas vezes a gente repara o dedinho mindinho do Quase. pé? Só quando dá topada. Só. Aí tu Um dói até a alma. Um negocinho desse tamaninho, dependendo do pé da pessoa, é um negócio mínimo. Mas é o que o Marquinhos falou, dá uma topada, Dá uma topada. tira a cutícula, e aí arranca o bifezinho lá, aquele pedacinho. Enquanto que ele estiver lá latejando, doendo não só a sua mente vai lembrar dele, A alma dói a alma dói a alma. às vezes dá febre, dependendo da infecção. E o interessante é que, falando do mindinho, ele é o responsável por equilíbrio do nosso corpo. É verdade. Ele que é responsável para a gente não dar de lado. Por que eu estou falando isso? Porque, enquanto igreja, somos membros. E todo membro, ele vive por causa do corpo e em função do corpo. Né? Não dá para a gente pegar aquele... Hoje tem até uma série da Wandinha, né? Minha esposa e minha filha veem. Ou já viram, nem sei tudo, eu não sei. Mas na série da família Adams, né, tem a mãozinha que anda sozinha, mas é ali no filme. Né? Se a gente pegar aqueles do cowboy, que eu esqueci o nome agora, rapaz. Que é do bonequinho que tem um cowboy. Tô brincando, não sei não. Fala aí, meu filho. Esse Toy daí, Story. Marcos Paulo mandou Toy Story. Que é só orelha, né? Que é só nariz. Mas isso ali é na ficção. Na vida real, o membro fora do corpo, ele morre. Então, o membro, ele vive em prol e ele vive em prol do corpo, como ele vive também por causa do corpo. Então, é óbvio que os membros vão ter funções diferentes, papéis diferentes, mas sempre em prol dos outros membros, em prol do corpo como todo. Todos são importantes. Então, a gente se perdeu muito. Se desviou muito mesmo. Quando o Marquinhos falou, né, da igreja, eu vou falar assim, porque eu acho, às vezes, Marquinhos, às vezes, não sempre. Não sempre. Às vezes, quando o pastor, ele é pastor de uma só igreja, um exemplo, a Igreja Batista, ela tem muito isso, ela raramente ela tira um pastor, porque o pastor é o presidente daquela igreja local. Vou dar um exemplo, não vou citar nome, porque eu não desejo mesmo, mas tem um pastor aí que há pouco tempo, um pastor de nome, ele foi convidado a se retirar que eu esqueci o nome, da Convenção Batista, e ele continuou pastor da igreja local, porque ele é o presidente, a igreja nasceu com ele. Então, normalmente, essa igreja, como você falou do Cláudio Duarte, né, ela vai tendo a cara do pastor. No meu caso, eu sou pastor de igreja, eu sou pastor itinerante. Então, a minha denominação, né, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em uma outra igreja, em locais diferentes do Rio de Janeiro, entende? Então, aí às vezes você chega num lugar que quem estava antes de você ou pregou um evangelho diferente, ou tinha um relacionamento diferente. Eu já vivi de chegar numa igreja que tinha uma família ainda tem, né? De uma condição econômica privilegiada. E se você me permitir, eu vou abrir, que me veio uma história da Pemerge aqui rapidinho, vou abrir um parênteses. Bota para fora. Eu tinha um instrutor oficial que ele falava que todo mundo tinha preço. E aí ele sempre falava isso olhando para mim, que ele não era cristão, e todo mundo já sabia que eu era pastor no recrutamento da polícia. Né? E era tão legal que eu sempre, antes da gente começar a relação,
eu dava uma palavra e orava com eles. O dia que eu chegava atrasado e ia direto praticamente para a sala de aula, às vezes levantava, pô, o Amaral chegou agora, o senhor permite que ele faça uma oração? E foi assim. E aí ele falava, todo mundo tem preço. Ele, até você, Amaral. Eu falava, o senhor tá certo, eu tenho preço. Já foi pago. Aí eu falei isso para ele, meu preço foi o sangue de Cristo, pago na Já cruz foi do pago, madeiro. meu preço já foi E pago. hoje esse oficial, ele está reformado e ele é cristão, está Ô, fazendo glória. teologia. Glória a Está Deus. fazendo teologia. Eu encontrei até um tempinho onde eu estava morando, né? E eu confesso que eu perdi o raciocínio. O fio da meada. Perdi o fio da meada. Estava falando da igreja. Aí, esse pastor, esse pessoal do poder aquisitivo é muito bom, porque eu falei isso, que eu queria dizer que eu digo sempre que eu não vendo a minha fé. Quem, né, Marquinhos, trabalhou comigo, quem me conhece sabe, eu não negocio a minha fé. Princípio, né? pastor? E eu vou falar que é mais do que princípio, eu entendo quem é Jesus para mim. E isso para mim é o suficiente para ser Senhor. Jesus para mim é inegociável. E aí essa família, ela tinha acostumado, de certa maneira, a ser a mandatária da igreja, dos pastores que ali chegavam. E a pessoa que estava antes de mim, essa família tinha uma reunião toda segunda-feira em sua casa, o pastor ia em todas. Eu, em 3 anos, acho que eu fui em umas 4. Mas não tem a ver que eu fui por causa de ter alguma animosidade com a família. Não, é porque a gente sabe que a gente cria empatia, né? A gente tem uma simbiose maior com uns do que com outros. Isso é natural, e não tem a ver que você está desfazendo da outra pessoa. Só que também, na visão deles, eles tinham que, pelo poder aquisitivo, achavam que, de certa maneira, eles iam, digamos assim, me comprar. E aí, como as coisas não foram acontecendo, filhos foram se distanciando, deixaram de ir, enfim. Quando eu saí e chegou uma outra pessoa para me substituir, a primeira coisa que a pessoa fez foi colar com essa família. Os filhos retornaram, fizeram uma obra fantástica na igreja. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que, às vezes, no caso itinerante, você não vai ter esse cuidado da igreja, por isso que eu falei às vezes, da igreja, porque quem estava antes tinha um comportamento diferente do seu, e o comportamento talvez do anterior era o que agradava a membresia, e o seu talvez não agrade, então ela vai reter, principalmente, né, e aí sem desfazer de ninguém. Se você não tem essa vida de se vender, se deixar levar, e você quer amar a todos, se relacionar com todos, muitos desses todos não entendem. Não vão entender. Meu Deus, Exatamente. é forte, Brasil. Forte mesmo. Compartilha aí, dá like, se inscreve no canal, comente aqui embaixo o que você está achando, comente aqui embaixo quem que você gostaria que viesse até aqui. Nós estamos com a visita aqui nos estúdios Globo de televisão. Acredito que você fez essa propaganda. Retiro. Corta, corta. Estúdios Podcast. Podcast. Apocalipse 210. Nosso amigo Aldir E a linda e Sofia, a linda sejam Sofia. bem-vindos. Sejam bem-vindos aqui com a gente. Deus abençoe. Tem um pastor que o Aldir pediu para a gente chamar aqui. Qual é o nome dele? Fala. Pastor Flávio Adriano. Já estamos. Centro de Recuperação Vencedor. Homens o vencedor de Sepetiba. Já está convidado. Está convidado. Já está convidado a sentar aqui com a gente e bater um Divulgar papo o trabalho, bacana. né? Edificar nossas vidas, nós precisamos ser Em edificados. nome de Jesus. Uma vida, uma experiência de vida edifica outra vida. É isso pastor? aí. É um corpo sem cabeça é o quê, mano? É assombração. Ou uma cabeça sem corpo é assombração, meu irmão. Não. Pula sem É cabeça. porque a questão que eu falo muito lá na igreja, e falei aqui no último podcast, é que se Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, tu vê a cabeça andando por aí, é assombração, meu irmão. Né? Porque se nós somos o corpo, né, e Cristo é o cabeça, meu irmão, o que a cabeça manda fazer, o corpo tem que fazer. A gente entende muito bem na parte da medicina que o corpo se movimenta por causa do cérebro. Se Cristo é o cérebro da igreja, a cabeça da igreja, o corpo tem que obedecer à cabeça. Se não está obedecendo, ou não está recebendo informação, ou está sendo negligente. Então com as nós temos informações que algumas tá igrejas recebendo. mula sem cabeça. Estou certo, pastor? Desculpa a pergunta. Cavaleiro Desculpa Solitário. a pergunta. Não, mas foi mais forte do que eu.
Cavaleiro, você tem umas igrejas cavaleiro solitário aí? Não tem. É muito complicado. Meu Deus do Tô céu. certo, pastor? Meu Deus. Positivo, Meu positivo. Deus. Assim não, Positivo e operante. Mula sem cabeça. Vai Não tem passar como. para a próxima. Vamos Tu lá. vai fazer essa pergunta pro Vou. pastor Amaral? Claro que eu vou. Tu vai ter essa... Meu Ô, Deus agora. do céu. Segura, pastor. Meu Deus do Sai que é céu. sua, Tafarel. Qual é a função do dízimo e Essa é das boa. ofertas na igreja? Essa é parte Hoje a fácil. gente vê, né, o dinheiro em si da igreja sendo destinado para tanta coisa. E algo que a gente acredita que, na minha opinião, toda a quantia, tudo aquilo que tem na igreja tem que ser passado para a igreja. A igreja ela tem que estar ciente daquilo que ocorre dentro do faturamento da igreja. Qual é a função, pastor, do dízimo e da oferta? Essa aí, Biblicamente. essa aí vocês têm que dar um tempo para responder, né? Só tem o Posso? tempo que o senhor precisar. Tempo? É, Fica à vontade. então vamos lá. O que nós temos mais aqui é tempo. Primeiro eu vou falar sobre o dízimo, né? Não me aprofundando tanto, porque a pergunta, na verdade, ela não é essa, mas não tem como respondê-la sem falar sobre o dízimo biblicamente. Até hoje, uma discussão muito grande, né, sobre o dízimo. Por exemplo, há pregadores, eu não sou de lei ouvir muitos pregadores, eu acho que não chega a 5 o número de pessoas que eu, de fato, paro para ler Também seleciona. e para... Tô nesse Você é um bonde que aí. escute, tá? Eu também. E para ouvir. Então, assim, há pessoas que eu admiro muito, que defendem muito os dízimos nos dias de hoje. Mas um vídeo que mais mexeu comigo, uma explicação que mais mexeu comigo, falar sobre os dízimos ainda hoje, é uma pregação que tem do Luciano Subirá. Ele assim, essa mensagem dele falando sobre o dízimo, ela mexeu com os meus conceitos, com as minhas interpretações bíblicas. Não que me convenceu de fato, mas mexeu comigo, me inclinou para. Mas quando eu olho a Bíblia como um todo, eu não vejo, e me entendam, por isso que eu falei que eu precisava de um tempo. Eu não vejo um respaldo bíblico para o dízimo. E eu sou de uma denominação que defende o dízimo, né? E eu falando isso, minha cabeça está em jogo, mas vamos lá. Porque algumas pessoas vão defender, mas Jesus, quando falou que os fariseus eles tinham que dizimar do coentro, do hortelã, mas também tinham que socorrer os necessitados, órfãos, a viúvas, que não era para deixar fazer uma coisa e deixar outra, nem vice-versa. Mas nesse momento Jesus ainda está falando do dízimo segundo a lei, tanto é que o que ele coloca ali são mantimentos. Ele não está falando de valores. Quando a gente vai ver falando de valores, foi a passagem que eu falei da viúva, ele está falando de ofertas que eram depositadas no gasofilaço. Quando a gente parte já para saindo dos evangelhos, partindo para as cartas e epístolas, a gente não vai ver isso ser dito em momento nenhum. Preste atenção, por favor, porque eu quero que isso fique bem claro, e você que nos ouve, para não ter confusão na cabeça. Não é para não dizimar, não. Se não dizimar, mas fizeram, não der o dízimo, mas fizeram o que está nas cartas, nas epístolas, o negócio, digamos assim, piora. De entrada, piora para quem faz, mas melhora para quem recebe. É verdade. Vou explicar. A gente começa em Atos, com o pessoal dando tudo que tinha e depositando aos pés dos discípulos. É muito usado até hoje. Davam tudo. E quem não deu tudo, teve um que não deu tudo. Então, mas aí... Deu ruim. Não, mas aí ela está falando em Atos 5, Ananias e Safira, o problema não foi que eles não deram tudo. O problema foi a mentira. Lembra? O diabo, que é o pai da mentira? Mateus 5,37. Então, porque o que Pedro fala para eles? Se vocês ficassem, não era teu? Se vocês retivessem, é teu. Vocês não têm nenhuma obrigação de dar. Agora, vocês não podem vir aqui e mentir ao Espírito Santo. O problema foi a mentira. Mas vamos pegar lá, eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Contudo, havia um pensamento muito forte de que Jesus Cristo voltaria naquele tempo. Por isso, eles faziam isso. Esse é o ponto primeiro. O ponto segundo é que aquilo não deu certo. E, por favor, por isso que eu precisava de um tempo, só sendo chato em repetir isso. Por quê? Porque não necessariamente todo mundo é bom administrador. Tem gente, por exemplo, eu chegar aqui e pegar 500 mil e repartir
aqui entre vocês. Talvez chegue no mês que vem, o Naldo seja duro igual um coco. Ah, com certeza, com a mulher que eu tenho. Coitada da Pastorione. A gente vai. O Franklin estaria mais ou menos. E o Marquinhos teria Aí eu feito dobro, teria 5 vezes aquilo ali. Eu recebo. Então, por quê? Os 500 é a multiplicação. Por quê? Porque a administração, ela é um dom, ela é um Verdade. talento. Ela não é para todo mundo. Então, não é o fato, por isso que a gente usa até uma expressão, né? Não é só tal peixe. E o pastor menos pastor se ele não souber isso? Claro que não, né? Não, Com certeza claro que não. pô, Se ele claro for que o não. dono dele. Claro que não. Desculpa, Ué, raciocínio. com certeza não. E acho que eu falei isso no outro podcast, Joga aí, né? joga aí. Eu não, Joga. biblicamente, eu não entendo favor, que o joga, pastor joga, foi joga. chamado. Perdão. Joga. Carapuça. Porque biblicamente eu não creio que o pastor ele foi chamado para ser administrador de coisas, mas sim de pessoas, de Isso aí, vidas, né? exatamente. Embora vá haver divergência sobre isso, e eu respeito, mas essa é meu entendimento bíblico. Meu também. Mas aí a gente, voltando, então não deu certo, tanto é que a gente não vê mais a Bíblia falando sobre este comportamento. Contudo, quando a gente vai ler 2 Coríntios, principalmente no capítulo 9, Paulo ele está fazendo arrecadação para levar para a igreja de Jerusalém, porque a igreja estava sendo perseguida, estava passando por necessidade, e Paulo não pede ajuda ao povo de Macedônia. E a igreja de Macedônia era também uma igreja pobre, não tinha recursos, e Paulo está reclamando com a igreja de Corinto, que era uma igreja muito boa, que na segunda carta já é diferente da primeira, né? Ele fala que ela é muito boa, mas que ela não era uma igreja que tinha um coração aberto para dar. Inclusive, Paulo faz tendas, alguns defendem, mas Paulo fazia tenda, mas ele fazia tenda porque, ele fala isso na carta, porque a igreja de Coríntios não honrava enquanto ministro da palavra. Então, assim, para vocês não terem o que me acusar, eu vou fazer a tenda porque, me perdoe uma expressão de hoje, vocês são mão de vaca, são pão duro, por isso que eu estou fazendo. Porque se vocês cumprissem o papel de vocês, fossem abençoadores, eu não precisaria estar fazendo isso. E aí o povo de Macedônia, fica sabendo que Paulo está arrecadando dinheiro e não falou nada com eles. E aí eles chegam para Paulo e falam, Paulo, não nos prive dessa graça. Aleluia. Graça, favor? Não merecido. Não nos prive desse favor não merecido que Deus nos deu de sermos participantes do socorro, da ajuda do pessoal de Jerusalém. E Paulo está falando, está escrito lá, sem ter condições, ajudaram a igreja de Jerusalém. Então, quando a gente vai pegar o ensinamento do Novo Testamento, ele vai muito além de 10%. É muito mais profundo. É esse desejo, de fato, de socorrer, de abençoar, de fazer prosperar outro, a igreja do Senhor. Aleluia. Entende? É muito mais profundo. Só que aí, por favor, existem as divergências. Só que aí os legalistas fazem mais fácil falar dos 10%, sabe por quê? Porque o coração do homem é duro, não é generoso. Então, como eu imponho a lei, se aí a gente pega lá Malaquias, que seria um outro papo, porque tem que entender para quem Malaquias ali não fala para o povo. Isso aí. Leia lá, Malaquias está falando para líderes, ele não fala para o povo, mas aí esse seria um outro, outro assunto. É um outro assunto. Eu falei isso, né? É um outro assunto cabeludo. Meio cabeludo. Nada, né? Nada, é quase careca. É um assunto quase careca. Quase careca. É porque a gente não quer ler o que diz, né? Mas vamos lá. E aí, como a gente não tem um coração generoso, a gente fala que tem que ser os 10%, até porque no Velho Testamento vai ter um monte de passagem dos 10%. E aí a gente apela mais ainda, fala, porque se você der, Deus vai repreender o devorador. Mas se houver conversão, e relembra a história da viúva, ainda não tinha sido toda essa explicação depois de Jesus gritar, está consumado, teletestai. Ainda não tinha o Espírito Santo ter sido derramado para habitar em nós, porque Jesus falou, é melhor que eu vá, porque eu vos enviarei o Espírito Santo. Mas já o sentimento que é do Espírito, a lei da graça do Espírito, a lei do coração generoso, Jesus já trabalhava.
porque ele fala da viúva, que deu tudo que ela tinha, e porque deu tudo que ela tinha, ela deu mais do que todo mundo. E eu não sei se eu me fiz Não, entender, né? Muito legal. Então, assim, existem pessoas que eu admiro, que eu acompanho, que defendem os 10%. E a fala do Luciano Subirá foi uma fala assim que, caramba, mexeu mesmo comigo. Mas quando eu olho de fato a Bíblia, 10% é lei. Deus quer corações generosos. Gratos. Dito isso, levando agora para que se faz? A renda, primeiro a Bíblia vai falar, e Paulo fala isso, né? Que o ministro, que é aquele que ministra a palavra, que possa viver da palavra, né? Tá escrito lá. Eu sei que a gente poderia entrar em tantas outras coisas de pastores que trabalham, meio são integrais, não são, mas Paulo ele é muito claro, dizer que aquele que ministra da palavra, que viva da palavra, ele vai usar o exemplo lá do boi, do gado, aquela coisa toda, fala que a igreja tem que honrar nesse sentido, de não deixá-lo passar necessidade. Inclusive, eu falo hoje, né, a gente tem ali os livros do pastor, né, Naldo. Gente, comprar livro não é fácil, não. É caro isso. É caríssimo. É caro isso. Mas aí eu vou falar de mim, eu tenho dificuldade de ler PDF. Eu gosto de papel, eu gosto disso. Mas eu estou me forçando para conseguir ler em PDF, porque não dá para eu comprar todos os livros que eu desejo. Então, você estudar, você se debruçar mesmo para poder, enquanto pastor, ter alimento, ter lucidez, ter direção para poder fazer com que a igreja seja levada a pastos verdejantes, desculpa essa expressão, é dispendioso. Você ainda sustentar a família. Então, Paulo ele tem toda essa preocupação falando que quem prega a palavra que vive disso. Então, esse é o primeiro tema que Paulo trata. O segundo, amado, é socorrer necessitados. Olha, eu não sou contra nenhuma. Repete, pastor. Repete. Socorrer necessitados. Eu não sou contra nenhuma igreja com luxo. Eu falo isso para todo mundo. Não. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pancada. Eu falei para o Marquinhos, eu falo para todo mundo. Hoje, se eu fosse ser membro de uma igreja, hoje, eu seria membro da Igreja Batista do Recreio. Hoje. Pastor Vander. Penudo é de lá, só que ele é da que fica em Vargem Grande. A do Recreio é perto do... Sem ser o McDonald's, qual é o nome? Pastor Penudo é Penudo o nome, né? É Penudo mesmo. Esportista, gente boa também. Aí o que acontece? Primeira vez que eu fui lá na igreja, minha filha estava visitando, e aí sempre nos meus 15 dias de férias eu gosto de visitar igrejas que ninguém me conheça. Porque normalmente você vai onde te conhece, aí quer te dar oportunidade, aí as férias acabam não sendo férias, né? Aí eu fui lá, aí eu entrei, a igreja com tela de LED para tudo quanto é lado, tudo bonito. Entra pela rua de trás, né? Isso, esqueci o nome, até um negócio de sanduba que uma vez o pessoal, principalmente o crente, estava falando. Eu tive lá com a Ingrid. Então, aí, com a Ingrid. Aí, Ingrid vai vir aqui. Então aí fui e comecei já os pré-julgamentos do homem horrível que eu sou. Comecei a falar, para que isso tudo e tal? Só que eu fui num dia que Deus me levou para me quebrar mesmo, para me arrebentar mesmo naquele dia. Quebrar tuas pernas. Aí eu fui num dia que eles passam tudo o que eles fazem. Amado, a estrutura da igreja é coisa de louco. A igreja, ela não fecha. Não é que tenha culto todo dia, mas ela não fecha nenhum dia. Todos os dias tem alguma atividade na igreja. De igreja. Todos os dias. Aí, eles foram passar o que eles fizeram naquele mês. E aí, foram quase 40 minutos falando só de trabalho social. De todos os tipos que você pensar. Dentistas, psicólogos, capacitação para cursos. O que você pensar, amigo? O que você pensar? Coisa linda. Meu amigo. Qual o nome da igreja? Igreja Batista do Recreio, pastor Vander. Parabéns, pastor. Parabéns. Parabéns, pastor. Pastorzão. Deus abençoe. Deus abençoe a vida do senhor e dos seus membros. Parabéns. Quando eu ouvi aquilo, imagina Deus me levantando assim, Mike Tyson na época boa. Levanta. Bateu sem mão. Saí tontinho. Isso a igreja com uma estrutura fantástica. Com um conforto fenomenal. Fantástico, mas que
não deixa de fazer aquilo que, enquanto igreja, ela tem que É fazer. o papel dela. É o papel dela. Então, entende? Assim, o que ela... E aí que entra. É a interpretação minha. Poxa, eu oferto, eu sou generoso num lugar que eu vejo o retorno de tudo aquilo que entra. Eu vejo o retorno na estrutura e na obra social. É mal comparando se a gente pagasse os impostos que a gente paga, né? Cerca de 27,5%. Como que vai ficar presa a 10%? E isso voltasse para a gente. Como benfeitoria em estradas e os rodovia, tudo. Você ia falar assim, você ia falar, pode levar, tranquilo. Então, é uma igreja que tem estrutura, perdão, Marcos, que tem estrutura, todavia ela faz o papel de igreja. Por que eu estou falando isso? Hoje, a gente tem um montão de gente de igreja que ela quer ter todo o conforto, mas que não cumpre o papel dela enquanto igreja. Então, eu não sou contra o conforto, eu sou contra quando você deixa de fazer o papel da igreja para ter um teatrão, né, para ter um confortão, e por aí vai. Então, a entrada de dinheiro da igreja é para ela ser igreja. O que é ser igreja? Socorrer aos necessitados. Exatamente. Ser principalmente uma igreja relevante onde ela está habituada. Aí, se vocês me permitem aproveitar o podcast para dar assim uma opinião para vocês que estão nesse início da denominação de vocês, projeto Gênesis aqui em Sepetiba, gente. Podem vir visitar às quintas e domingos, né? Qual é o endereço lá? Estudo às terças. Alameda Santo Antônio 250, Sepetiba. Show de bola. E aí, às vezes, é óbvio que quando a gente está começando, a gente não pode realizar o que eu vou falar agora. Porque o que eu quero dizer, às vezes a gente quer oferecer para a comunidade local não necessariamente aquilo que a igreja precisa, a comunidade precisa. Tu me entende? Um exemplo, às vezes eu quero vou dar um exemplo, um curso de mecânica, mas o que o local precisa é de um curso de teatro. Estou dando só um exemplo bobo, né? Grosseiro. Às vezes eu quero dar um curso de música, mas o que eles precisam de um psicólogo que atenda o pessoal. Exatamente. É necessidade, né? Isso. Então, assim, o papel da igreja é para ela ser relevante primeiro onde ela está inserida. E nesse caso, né, falando, o dinheiro que entra, ele é para isso. Ele é para socorrer, para não deixar ninguém dentro da comunidade de fé ter luz cortada, ficar sem gás. Né? E é óbvio, não estou falando aqui de pessoas que administram irresponsavelmente o seu dinheiro em casa, mas socorre e chama para conversar, porque o que está acontecendo? Orienta, bota no eixo. Esse é o papel do dinheiro. Não sei se eu respondi, né? Dos dízimos respondeu com força. Assim, dentro de tudo isso que o nosso querido pastor acaba de falar, né? Eu até entendo o porquê o Frank e o Marcos, eles têm tiveram essa pergunta para o pastor Amaral, porque o que nós mais vemos, né, são pessoas ficando milionárias com as igrejas. Com lã, né? Meu amigo, está se cumprindo o Ezequiel 34. Ezequiel, Jeremias. Jeremias, está se cumprindo. Uma palavra que 3.000 anos atrás, mais ou menos, né? Mais de 3.000, né? Jeremias é por aí, 2.000... 3.000 anos atrás, está se cumprindo no dia de hoje. 2.700. Porque hoje em dia estão enchendo as igrejas, não pelas ovelhas, pelas almas, né? Pelas almas, estão enchendo por causa do dinheiro que as almas dão lã das ovelhas. Forte. Isso é muito complicado. E como eu falei no primeiro podcast, a preocupação, assim, a falta de temor, o que foi falado pelo nosso querido pastor, entrou no coração do homem. Porque ele sabe que no final da caminhada, meu irmão, é muito complicado esse negócio de final da caminhada. O início é maravilha. O meio é complicado. Mas é no final que você vai ver realmente como foi sua trajetória. Já imaginou você fazer tudo isso? Chegar naquele dia você receber o apartai-vos de mim? De Mateus, né? Isso é muito complicado. Não, e pior ainda. O que está faltando, na minha concepção, pastor, é que se está pregando uma coisa que não acredita. Porque se está escrito que nós vamos prestar contas, nós vamos prestar contas.
Que os pastores ouçam e que seja gerado no coração através do Mas- Santo Espírito mas- um certo temor. Pastor Naldo, às vezes o coração cauteriza. Também, eu entendi é. o que o senhor falou, mas às vezes o cara foi Hitler que disse, né, que uma mentira ela contada várias vezes, vira ela acaba verdade. virando Não é verdade. verdade. Então há pessoas que ela, por exemplo, não acontece mais, e aí eu não sei saber explicar o porquê, como aconteceu com Ananias e Safira, acho que é porque se fizesse não ia sobrar mais ninguém. A gente não ia ter nenhum verdade. podcast aqui hoje. E o Senhor, Ia ser segundo uma as suas família misericórdias, ia ser extermínio em mas massa. imagina enterrar esse povo todo, não ia ser fácil, né? Então, porque as pessoas, por não acontecer mais isso, as pessoas vão, eu fiz e não aconteceu nada. Eu fiz e não aconteceu nada. Aí daqui a pouco ela se convence, mas será que Deus não está aprovando? Então não. E chega um período que para ela aquilo é legal, mesmo a Escritura dizendo que não. E inclusive quem me chamou a atenção mais para isso foi minha esposa, que nas nossas conversas, né? Eu falei ali, como esse pessoal que faz isso, falando sobre determinada realidade, né, do que eu vivo. E ela falou assim, aí eu falei, como esse povo que faz isso consegue deitar e dormir tranquilo? E ela usou essa expressão, já estão cauterizados. Não consegue mais A enxergar. iniquidade. É mal comparando quando Deus pega Nabucodonosor e o faz virar um bicho, até que pasto, a mente dele dê um toque assim, não, Deus é o Senhor, e Deus então restabelece, né, o seu juízo e trono. É mal comparando, né? É mais ou menos isso. Então, assim, eu concordo com o que o senhor falou, só que dá esse adendo, dizer que às vezes o Não, cara entendi também. vai fazendo tanto que isso Não cauteriza. acontece nada, ele, opa. Claro. Volta pra cá rapidinho. Fala, meu amigo. Olha pra Agora, cá, por favor. Frank Olha pra cá. Fritz. Tá vendo a importância do podcast? Qual foi a última vez que você ouviu isso na sua igreja? Nada de mais, simples. E outra coisa, não está sendo inventado nada, está tudo na Bíblia. Tudo baseado na Bíblia. A importância desse podcast hoje é exatamente isso. Desmistificar. Qual foi a última vez que você ouviu falar de dinheiro no grupo da sua igreja? Dinheiro é saudável. Amar o dinheiro é o problema. Mas trabalhar com o dinheiro, fazendo com que o dinheiro seja bênção para a vida do teu irmão, isso é muito saudável. Então, mais uma vez, a gente pede, curte aí, comenta lá, fala aí, coloca aí embaixo, eu vou te responder. Qual foi a última vez que você ouviu falar disso na tua igreja? Qual o assunto que você quer que a gente traga para cá? Aqui não vai vir pessoas assim, sem conhecimento, não. Vai ser pessoas embasadas, estudadas, para que possa estar nos tirando algumas dúvidas, tirando a dúvida de você em casa também. Então nos ajude. Valeu? Para o próximo. Show de bola. Eu posso colocar mais uma pimentinha Baiano, você na sempre moqueca? com as suas pimenta. Baiano é gostoso. Baiano, Mas não. eu gosto de pimenta. Baiano, vai bola de fogo. Vai bola de fogo. Rapaz, faltando ao assunto do dízimo, né? Realmente tudo que o nosso pastor falou é mais pura verdade. Mas eu tenho o dízimo como um dos maiores atos de amor que você pode ter por alguém. É você abrir mão, como o próprio pastor estava falando, abrir a mão daquilo que te faz falta. Para abençoar uma vida. Quando é para abençoar uma vida? A gente não pode esquecer que um dízimo ou uma oferta, cara, pode alcançar a vida e transformar pessoas. Já pensou você botar uma escola de profissionalização com o seu dízimo e com a sua oferta? Quantas pessoas você vai ajudar? Então, o dízimo é um ato de amor. Eu não vejo obrigatoriedade no dízimo. Já escutei, já vi isso na Bíblia Sagrada, não encontrei, como ele falou. Mas eu vejo como um ato de amor tão grande. E é você abrir mão do que te faz falta, meu irmão. Não tem ninguém que não gosta, que não sinta falta do dinheiro. Então é um ato de amor. Estou certo, pastor? Isso aí, Um deixa ato eu dar de um amor e testemunho. gratidão. Testemunho de vida aqui, que eu já dei lá no púlpito da igreja, eu vou falar. Eu fui convertido primeiro no meu bolso. Aí. Depois veio o mar. Mas tu se converteu já? Ainda não, né? Parece que... Um pouquinho Ó, todo dia, né, irmão? ouviu isso, teu pastor para levantar aqui. do meu pastor, hein? Eu fui Então, a falta tá no pastor, né? dizimista antes de ser evangélico. Minha esposa me explicou o que era, minha sogra já tinha falado. Fui funcionário público, a gente sempre teve lá em casa, o que é meu é dela, o que é dela é meu. Eu fui convertido primeiro no meu bolso. Meu bolso foi E convertido normalmente primeiro. a área é mais difícil. Foi o meu bolso. Deixa fluir de você. Deus está lá em cima assim, ó.
Eu tenho que acertar alguém. Eu tenho que mandar para alguém, mas esse alguém tem que pegar em alguém para mandar para alguém. É isso. É isso aí. Gente, amor, ato de amor. Não é lei e nem na graça. É amor. É Amém. através de nós que se manifesta a graça e o amor de Oh, Deus. aleluia. Glória a Deus. E, Isso é evangelho. e é engraçado, assim, no meu pensamento, e os pastores estão aqui para me corrigir, não é só com dinheiro não, tá? Os dons e os talentos que Deus te deu não é para você, é para abençoar o teu irmão. É isso aí. Às vezes a gente fica pensando que abençoar o meu irmão é apenas financeiramente. Às vezes, ao amanhecer, o bom dia e um abraço que tu dá no teu irmão, você está salvando vidas. Então, tipo assim, pensa nisso. Todos, Deus na terra deu no mínimo um talento ou um dom para cada um. Todos têm. Para outras deu 2, para outras deu 5, de acordo com a sua capacidade. Mas todos têm. E às vezes a gente fica retendo o talento e o dom que Deus nos deu. Então, pensa nisso aí. Opa. Coisa linda, hein? Coisa linda. E aí, pastor? Quero ver o pastor Amaral, meu irmão. Esse homem edifica a minha vida. Eu tenho uma pergunta, pastor Amaral. Aí, por favor. Mas as perguntas não vieram ainda, não? Não. Mas na verdade agora é mais uma curiosidade mesmo, porque certa vez na sua vida, o senhor citou aqui no podcast antigo, que o senhor abriu mão do seu trabalho para viver como missionário, certo? Tem algum fato assim muito peculiar ou curioso que o senhor viveu lá no Peru, que o senhor possa trazer para a gente? Algo bem diferente, porque é uma outra cultura. Você sai do seu É país. frio, né, lá, né? Não, tem lugar frio e tem lugar quente. Mas algo assim Também. bem que o senhor possa trazer pra gente como experiência de vida mesmo, como missionário. Assim, Lá no shopping. não, em Lima não. Em Lima é uma cidade construída num deserto, então ela não chove, não tem ralo, não tem bueiro, não tem nada. Não, os shoppings não tem cobertura, não tem teto, é tudo céu aberto, não chove, não chove. Essa Bahia. Se chover acaba. Se cair 1% do que caiu hoje, acabou a cidade. Seriam muitas coisas para contar, muitas. Mas eu vou tentar trazer daquilo que tem até a ver, e eu comentei do outro podcast que a gente fez, de uma playlist que eu tenho no meu canal que fala sobre crendices. Porque eu vou trazer esse paralelo e vai ter a ver com o que a gente também tem conversado aqui. A igreja onde eu fui pastorear mais tempo lá, ela é a primeira igreja evangélica do Peru. Igreja Metodista em Callao. E Callao é considerado hoje, né, atualmente uma favela, é um lugar que eles chamam de perigoso, era onde eu pastoreava e morava. E aí não dá para explicar como eu cheguei lá, porque o trajeto é bem grande, mas eu acho que até é proveitoso falar, porque missões é minha paixão, até porque missões para mim é o reino. Sem missões não existe o reino. Né? A missão é de aqui agora até os confins da terra. Né? Segura teu raciocínio. O radical, né? O cara do radical. Não, ele vai, ele já conversou com ele já no partido. E aí o que acontece? Eu quando fui para missões para o Peru, eu abri mão, né, da polícia militar, eu era sargento da polícia. Eu vendi tudo que a gente tinha em casa. Você escutou bem, ouvinte. Repete. Ele abriu mão da estabilidade do Estado. Hoje eu estaria... Você abriria a mão? Hoje eu estaria reformado, já que ele teria reformado no ano passado, em setembro do ano passado. Abriu mão em prol... Para servir aos outros. E aí o que acontece? Quando eu fui, eu tinha promessas de instituição, de pessoas que me ajudariam. Então, quando eu vendi tudo, era em casa para ir, tudo da minha casa para ir, eu tinha um carro que eu já tinha pago 2 anos e pouco de um carro e passei por um parente para ele só continuar pagando sem pegar 1 centavo. E por quê? Porque a gente queria primeiro ter uma segurança com o dinheiro que a gente levou e a gente queria conhecer Machu Picchu. Eu fiquei 3 anos e uns quebradinhos no Peru, estou até hoje querendo conhecer Machu Picchu. Por quê? Que quando nós chegamos, as ajudas que nós teríamos não tivemos. Então nós tivemos que pagar o nosso aluguel. Eu fiquei quase 1 ano morando sem ter móveis em casa. A única coisa que a gente comprou foi uma televisão por causa do meu filho, que tinha 5 anos, para ele poder jogar no Xbox dele.
e a gente comprou um combo, que era um micro-ondas, uma arrozeira, uma sanduicheira. Eu acho que era isso. E fogão Não. A gente se fazia quase tudo de micro-ondas. Ah. E aí a gente ficou um tempo assim, se mudando. Em um ano, eu me mudei 6 vezes, né, de um lugar para o outro. Era só chegar e voltar. Eu podia chegar, não deu certo e voltava. Né, o emprego da minha esposa, o meu emprego ainda, até então, porque quando cheguei não deram, era só eu voltar. Ainda estava à disposição. Mas nós cremos que Deus havia nos enviado e demorou um ano para a liderança local ver que a gente de fato estava ali por amor a eles, pelo chamado de Deus, e nos deram essa igreja até então com uma casa que não tinha um garfo dentro da casa, que era esse lugar considerado lá perigoso. E esse lugar não tinha nada. Aí um amigo que eu tenho até hoje, que ele fala que até hoje eu sou o pastor dele, ele pegou o cartão dele e mobiliou a minha casa no cartão dele, claro, para eu pagá-lo, mas eu ia entrar numa casa sem nada ainda. E por quê? Porque aqueles que ficaram de me ajudar, na sua maioria, não honraram. E aí, só para contar um pouco sobre missões, eu conversava com o Marquinhos. Nós vivemos 3 anos, sem nunca saber quando a gente teria dinheiro, nem de quanto a gente teria. A gente nunca soube. É olhar, toda hora estava olhando no aplicativo para saber se chegou alguma coisa. Dito isso, aí eu quero dizer assim, para mim, e era algo que eu e a Alessandra conversávamos lá e a gente vê um pouco acontecendo aí. Aí eu vou falar de certa maneira da minha denominação, mas que não foge da realidade de outras denominações. Como eu falei, a igreja que eu fui ser pastor, ela foi a primeira igreja evangélica do país todo. A igreja enorme, com um anfiteatro dentro da igreja. Aquelas portas de madeira de dar em doido, a igreja preparada para terremoto. Eu peguei lá terremoto de 7.4, eu estar pregando e o notebook voar, o data show voar, o pessoal sair correndo para a rua, enfim. E aí essa igreja, se porventura ela enchesse, você juntava essa porta de correr, tinha mais lugar para quase 150 pessoas no anexo. Essa igreja, quando ela foi inaugurada, ela tinha 400 e poucas pessoas no ato da inauguração. Quando eu cheguei lá, eram 20 e poucas pessoas, e isso só no culto de ceia. Somente no culto de ceia. Uma igreja que começou, ela tinha 116 anos. Começou com 400 e pouco. Tinha 20 e um pouquinho. E esse 20 e pouquinho, sem exagero, uns 80% de 70 anos para cima. Assim, era mais a religiosidade, a tradição, do que, de fato, um povo de conversão, né? Então, a gente vivendo essa realidade lá, e agora eu vou chegar para responder, de fato, a pergunta do Franklin. A gente reparava que o pessoal lá era muito, mas muito religioso. Um exemplo, enquanto metodista, se falava mais de John Wesley do que de Jesus Cristo. Tradições, praticamente, da época da Reforma, que eles ainda guardavam como se aquilo fosse a fé realmente bíblica. E por mais que você falasse de Jesus, eles, ainda que mostrasse na Bíblia, a tradição, que aí já não é mais tradição, né? É tradicionalismo, porque há uma diferença entre tradição e tradicionalismo. E eu olhava a realidade da igreja, tendo uma exceção de uma outra denominação que crescia, mas a maioria esmagadora era de uma frequência muito pequena, mas de um povo totalmente religioso. Isso é, um povo que, como a gente falou no outro podcast, que não era o povo que tinha Cristo que influenciava as pessoas ao seu redor. E eu e a Alessandra, minha esposa, nós olhávamos para aquilo e conversávamos e orávamos, olhando para o Brasil, e a gente falava, olha, se continuar como que está, em poucos anos a gente vai viver o que o Peru hoje vive. Por que isso? O Peru, dentro do Brasil, cabem 8 Perus. Né? Quando o pessoal lá sabia que você era brasileiro, ele falava, mais grande do mundo, né? Porque o Brasil é um continente. Então, Itália, cabem 28 Itálias dentro do Brasil. Cabe a Europa toda dentro do Brasil e sobra espaço. Só para a gente ter a dimensão. Então,
talvez a gente não tenha chegado à realidade de fé cristã que o Peru vive por causa da nossa dimensão, porque alcançar tudo isso requer tempo. Mas olhando para o quadro do Brasil, do quadro da crendice, do quadro de um tradicionalismo que fala mais alto do que o aspecto bíblico, a gente, se não tiver, e eu acho, se eu não me engano, foi no outro podcast que eu falei isso, se a gente não tiver uma reforma, um avivamento hoje, eu olhava para o Peru, eu e minha esposa, e nós conversávamos quase sempre, era raro a gente não falar sobre isso, a gente ia se espantando de você pegar a Bíblia, você mostrar, de você, eles não, para vocês terem ideia, Frank, escuta só essa, eu amo rua, amo estar do lado de fora, e aí o metodismo, no dia 24 de maio, ele comemora o dia do coração aquecido, que é o dia que historicamente diz que John Wesley teve uma verdadeira experiência com o Senhor, e ele diz que ele sentiu o coração dele queimar, aquecer. E aí não tem a ver com denominação, mas falando de John Wesley, ele é considerado um dos maiores, ou para alguns, o maior evangelista e avivalista depois de Paulo. Você vai estudar a Revolução Francesa na Inglaterra, você vai ter que estudar o metodismo, porque você tem que estudar John Wesley. O que o cara fez, como ele foi usado por Deus, assim, não tem dimensão, não tem. A história, você vai ler Spurgeon, você vai ler Caio Fábio, você vai ler Hernandes Dias Lopes, você vai ler um montão de gente que quando vai falar de avivamento e evangelista vai ter que falar de John Wesley. O cara, assim, foi um instrumento de Deus poderoso. E aí, no dia dessa comemoração, que é isso no mundo todo, eu falei para o meu superintendente distrital, aí eu vou ter que dar uma explicação rápida. A igreja metodista era dividida em regiões. Lá não, lá no Peru, porque eram, não sei hoje, mas eram 5 mil e um pouquinho de membros no país todo, enquanto metodista, no país todo, 5 mil e poucos membros, é um bispo só. No Brasil, nós são 11 bispos, né? Porque é dividido por regiões. Eu pertenço à primeira região. E aí eu cheguei... Aí essas regiões, ela é dividida em distrito. Eu pertenço hoje, como Parque Anchieta, ao distrito de Nilópolis. Quando eu estava em Curicica, era o distrito de Jacarepaguá. E aí eu cheguei para o meu superintendente, que é de Lima, da onde eu estava, falei, olha, vamos fazer um ar livre com trabalho social, com trabalho com crianças. Ele amou a história, a ideia, comprou a ideia e falou assim, mas pastor Amaral, tu assiste tudo, não? Dizia, pastor Amaral, você faz tudo, tá? Falei, tá. Joga, cara. Chamei minha esposa. Me veio a memória rápida. Os membros da minha igreja Aqui, que já ó. tinham entendido. Omissol. Omissão na veia. E aí fomos e fizemos, gente, para vocês terem ideia. O prefeito da cidade esteve presente no momento do culto, me ouviu pregar. O prefeito da cidade. Chegou no ano seguinte, eu fui falar para a gente fazer de novo, só que agora melhorar. Sabe o que eu ouvi do meu superintendente? Ah, não, dá muito trabalho. Nossa. E eu que fiz tudo. E dá muito trabalho. Então, isso é a religiosidade, ela te leva para uma zona de conforto. Né, daquilo de bater o cartão no culto, bater o cartão talvez no dízimo e na oferta, e por aí vai. Então, assim, eu hoje olho para a igreja brasileira e a minha denominação, como outras que eu conheço, eu vejo a gente caminhando muito para isso. E aí eu termino a minha fala que algo que eu enfrentei lá em relação à fé e eu não vejo diferente. E por isso que eu falei da playlist sobre crendices. Eles são lá descendentes de índios e dos incas, né? E dos incas. Vieram os espanhóis e mataram, arrebentaram com os incas, com as construções dos também, incas. né? Não. Não. Lá são os incas. E aí o que aconteceu? Na fé, isso aí é até meio contraditório dizer, mas na fé cristã, um monte de costumes dos incas e dos índios pagãos. De exemplo, jogar ainda água ao sol, às vezes botar uma velhinha, e no dia de um parente que faleceu, no dia lá do aniversário dele, fazer uma festa
para ele, entre outras coisas. Isto é, querem abraçar a Cristo, mas trazendo ainda as crendices que tá, e tirar isso deles, amigo, é difícil demais. Tá enraizada, né? E é a mesma coisa com a gente. Porque a gente usa um monte de amuleto. Por causa da influência dos índios, dos africanos, dos católicos de Portugal e da Itália que chegaram aqui. Isso tudo está incutido na nossa fé também. Também. Só que a gente fala dos outros, mas não tanto da gente. A única diferença é que lá eles são fortes demais nisso, demais. E libertá-los disso, amigo, é trabalho pastoral, é de pegar, visitar, ir na Bíblia, mano a mano. Pastor Amaral, só para agora apimentar mais um pouquinho. Quando o senhor fala em amuletos, trazendo aqui para nossa igreja local, quando a gente coloca a água, o feijão, o arroz, não é um amuleto também? Com certeza. Porque, tipo assim, não difere muito, né? Não difere nada. O nome de Jesus nos basta. Jesus é o nome que é sobre todo nome. Ele disse: o que pediram ao meu Pai é em meu nome. Disse Paulo escrevendo a Timóteo: só há um mediador entre Deus e o homem. O véu se rasgou, que era ele que nos separava, e a gente vai cantar que já não separa mais, porque a gente tem Cristo que nos leva direto ao Pai. Seria um outro tema, mas todos nós hoje somos sacerdotes. É o que Pedro vai dizer, porque todos somos sacerdotes. Qual é a função do sacerdote? Chegar diante da glória de Deus. Quando o véu se rasga, através de Jesus, todos nós podemos chegar diante da glória de Deus, diante do próprio Deus, chegar no Santo dos Santos, né, figuradamente falando. Mas a gente tem muito mais do que isso como amuleto. Tu consegues imaginar Paulo e Pedro fazendo campanha? Vai dar pano pra manga. Dá para imaginar? Campanha do 7 mergulhos de Namã. Da onde? De qualquer que seja. Qualquer mergulho. Da onde saiu esse negócio? Porque, quer ver, não, pastor, com todo respeito ao Senhor, os pastores que nos ouvirem, quer ver uma coisa, como pastor, às vezes me quebra na solda? Aí a gente está no culto, a gente ora por um monte de coisa no culto, né? Dependendo de como seja desenvolvido o culto. Você ora por enfermos, você ora para a causa da justiça, você ora por um monte de coisa, né? Para a família. Acaba o culto, aí vem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha: pastor, só pode orar por mim? O que aconteceu com as outras orações que foram feitas foram anuladas. Anuladas pelo... Não vou. Então vai travar, né? Mas por quê? E o grande problema... Vou falar aquele grande... É que nós, enquanto pastores, a gente alimenta esse negócio. Porque isso traz crédito pra gente, isso traz honra pra gente. Hoje, uma vez ou outra, eu faço lá na minha igreja essa oração de chamar para ir lá na frente. Mas eu fiquei quase um ano, nunca fiz. E aí, quando foi chegando no finalzinho, eu fui começar a explicar para eles por que eu nunca fiz. Eu falei: sabe por que eu não faço? Porque você acha que a oração só vai ser atendida, respondida se você vier aqui, porque você acha que isso aqui é um altar. Não, isso aqui é construção humana. Deus não habita aí, Deus habita aqui. Eu sou o altar de adoração e sacrifício. Exatamente. Ao Senhor, eu sou o sacrifício vivo. Eu carrego um culto racional a Deus. E aí hoje, né, quando eles vêm, quando eu chamo, eles sabem, porque de alguma maneira eu senti de Deus ir lá e pôr as mãos. Mas é muito raro. Eu tenho que crer que Deus me chamou, porque a distância, como falou aquele homem, não, eu sou também homem, falou para Jesus, né? Eu sou homem, que eu tenho muitos servos. Eu digo a ele: faça, ele faz, ele vem, ele vai. Então, se o Senhor liberar uma palavra daqui, meu servo será curado. Deus é onipresente. Só que a gente vai criando isso, essas coisas que a gente vai criando um monte de amuleto, porque a gente não entende que o nome de Jesus nos basta, nos é o suficiente. Exatamente. Meu Deus, é forte. Deixa eu colocar mais um pouquinho de pimenta no acarajé aí. Rapaz, o acarajé, tô chegando, hein? Nunca comi. Acarajé, só o cheiro já embrulha. Também nunca comi. Nunca comi também. O acarajé é feito com óleo de dendê, né? Não, mas é com feijão, né? É feijão mulatinho. Depois eu explico para vocês. Vou fazer uma pergunta aqui para o nosso querido pastor. É uma pergunta que tem tudo a ver com isso que você
o senhor, você fez essa grande divagação aí. O que você acha de culto padronizado? Primeiro, deixa-me fazer entender o que você quer perguntar por culto padronizado. Porque o que você entende mais Ô, pastor, com todo respeito, seja mais claro aí. Até porque Não vou te mandar jogar aí a carapuça. Deixa preparado aí a carapuça. Não, o culto padronizado para mim é aquele culto da bênção apostólica, culto da cura, culto da Cruz da grande vitória. da renovação, culto disso, culto daquilo, né? E o pior é que quando a gente termina esses cultos, a gente ainda fala, o culto foi uma bênção. Assim, Deus precisa de dia para libertar. Eu vou contar uma experiência há pouco tempo assim, acho que foi pouco tempo relativo, né? Foi em agosto ou setembro, eu fui chamado para pregar numa dessas igrejas que a gente fala que é bem pentecostal, de duas pessoas que eu conheço há muito tempo, mas que eu não os via há muitos anos, e eles me chamaram para pregar. E essa igreja bem penteca. E dentro da pregação, eu falei justamente isso. Eu falei que a gente criou um Deus, que a gente faz uma agenda para ele e fala para ele, Senhor, esse dia é o dia da cura. O Senhor não pode libertar, não pode fazer nada. Esse dia é só da cura. Esse dia é da libertação. Então não vem curar, não vem fazer da vitória na justiça. Sábado não pode. Não faz isso não. E comecei a falar para eles que, na verdade, eu estava falando sobre culto. A gente vai se confundindo muito no linguajar, que algumas pessoas falam, mas é só colocação. Às vezes sim, mas às vezes a nossa colocação, ela transmite o que está no nosso coração, né? O nosso entendimento sobre determinado assunto. Um exemplo, não há diferença entre culto e louvor. Porque o que é culto? É louvor a algo ou a alguém. Que é a mesma coisa de adoração. Por isso que a gente, enquanto cristão, a gente deve cultuar a Deus 24 horas por dia. A reunião é o culto da comunidade. É o culto solene, é o culto que enquanto a gente, igreja do Senhor, se reúne em um só coração, em um só espírito e uma só fé. E dentro desse culto está tudo, isso eu quando presto o culto, eu louvo, eu adoro, e a gente se confundiu outra coisa, a gente fala ministério de louvor. Não, louvor é para todos louvam. Louve ao Senhor. É um ministério de música que vai nos conduzir em louvor e adoração a Deus através da música. Mas a gente fala que aquele ministério é de louvor. E a gente fala isso e o pessoal acaba acreditando. Se acha, né? Todo mundo chama de levita. Levita, né? Todo mundo é da descendência de Levi. Levi continua aí gerando filhos, né? Porque levita é da descendência de Levi. Tem levita... Não é quem toca, não? Não, é da descendência de Levi. Então, respondendo, né, a sua pergunta, nós queremos criar um Deus cativo, e esse Deus cativo, quando a gente o lança para o povo, a gente faz com que a gente tenha um cliente para cada dia que a gente denominou. Libertação, a gente vai ter um cliente cativo da libertação, que quer aquele dia. Prosperidade, a gente vai ter o cliente da prosperidade. Você vai pegando cultos, né, que englobam clientes distintos, que aí eles vão naqueles, e é claro que tem um fominha que se enquadra em todos, né? Sempre tem. Porque a vida, ela se somos cristãos, se Cristo é nosso Senhor, a vida ela é um culto a Deus. Por isso que não tem, experimentamos agora alimentamos o espiritual e vamos alimentar a carne, né? Quando é o culto de ação de graças, digamos assim. Não, o culto, quando eu como, é um culto. Se eu como, eu bebo, eu dou graças a Deus. Eu estou cultuando ao Senhor. O culto é só às 18 horas. Não tem um cristão dicotômico, tricotômico. A gente ou é ou não é. Se eu não faço em louvor, adoração, se minha vida não é um culto a Deus, então eu estou pecando. Porque se eu sou do Senhor, tudo que eu faço é um culto a Ele. Então esses slogans são mais para
ter um cliente para aquele determinado dia e para a gente querer domesticar a Deus. Porque culto é com a vida. Aquele dia é culto da comunidade de fé, culto dos irmãos a Deus, culto do solene, culto de um só coração, de um só espírito, em uma só fé. Agora, explicar isso para crente é difícil, amado. É difícil demais, é difícil. A gente, me perdoa, eu sei que é um podcast, mas eu acho que não vai ter problema. Quando eu namoro a minha esposa, eu tenho que prestar um culto a Deus. Pode repetir, por favor? Quando eu namoro a minha esposa, é um culto a Deus, é uma gratidão a Deus pela esposa que Ele me deu, por sermos os dois uma só carne, por nos satisfazermos daqueles sentimentos e emoções que Ele nos deu. Quando eu jogo bola, eu dou glória a Deus, eu cultuo a Deus. E aí, por graça e misericórdia, como eu falei no outro podcast, né, eu posso testemunhar que de fruto, né? Disso. Eu não sou um cristão dicotômico. Ou eu sou em pecado. Ou eu estou cultuando a Deus, ou eu estou em pecado. Exatamente. Não tem meio termo. Não tem. Isso aí é... Baseado no que o senhor falou aí antes aí, o que o senhor acha? O senhor acha que deveria ter uma nova reforma protestante nas igrejas? Na verdade, né, quando a gente vai estudar usando o termo reforma, a reforma, ela se diz que é uma reforma para continuar reformando, para reformar sempre. Só que a gente tem, é claro que isso é uma luta espiritual misturada com uma sem-vergonhice humana. Para mim, existem as duas coisas. Para mim, nem tudo é capeta. Para mim também. Às vezes, me perdoe, me entendo o que eu vou dizer. Às vezes chega da pena do capeta, porque a gente erra e quer botar tudo culpa nele. Não, tem coisa que é sem vergonhice da gente mesmo. É claro que ele aproveita a nossa sem vergonhice, mas normalmente é sem vergonhice nossa mesmo. A gente viveu reformas que a gente pode colocar, de certa maneira, uma simbiose, reformas e avivamentos, que sempre foram uma volta à Escritura. Todo avivamento, todo movimento de reforma sempre foi uma volta às Escrituras. Isso é história, isso aí ninguém muda. Não, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, porque as igrejas têm pregado aí coisas que a gente tem visto aí nesse mundo de internet, absurda, né? E já que é a volta às escrituras, tu não acha que de repente uma nova reforma protestante deveria existir em todas as igrejas? Tem. E não, eu vou falar baseado assim, na volta às escrituras, à luz da Bíblia, né? Aí eu vou falar assim, muito mais do que as igrejas enquanto comunidade, teria que começar em cada indivíduo. Um exemplo, esse espaço que vocês estão aqui, se tiverem a vigilância, a prudência, de no caminho não se perderem, isso aqui é um instrumento para a reforma, para um avivamento. Eu repito, se não se perderem no caminho, esperem Deus que isso não aconteça. Porque começa com alguns que vai impactando o outro. Autoridade para enxergar e puxar a orelha se isso estiver acontecendo. Amém. Está gravado e Deus Por isso que eu deixei gravado. Tem autoridade sobre todos nós. Exatamente. Se um dia isso vier a acontecer. Por quê? Porque o avivamento, ele nunca na história, ele começa nunca mais ou menos, né? Porque o desmorável, rapidinho para entender, principalmente que a gente tem gente nos assistindo. Havia uma perseguição praticamente na Europa toda em relação aos cristãos. E esses cristãos, eles fogem para a Alemanha. E aí há um homem chamado Zinzendorf, que ele é cristão e tem uma terra enorme. E ele acolhe essas pessoas lá. Só que eram pessoas de denominações diferentes. Então, de vez em quando, nos cultos, olha só, cristãos fugindo de perseguição, mas que ainda são cheios de crendice, de religiosidade. Eles começam a ter discussões doutrinárias, litúrgicas, na hora do culto. E isso estava incomodando demais o Zinzendorf. Então, o Zinzendorf, num dia, ele interrompe o pessoal e fala que ele vai pregar, e ele prega sobre amor. Inclusive, há pinturas, né, há quadros que mostram que o mover de Deus foi tão grande entre eles, que eles se prostraram, se lançaram com o cara no pó,
pedindo perdão a Deus. Esse movimento chamado Morábio, né, dos moravianos, resultou numa torre de oração que durou 100 anos, 24 horas por dia, ininterrupta. Isso é história. Imagina um lugar que no inverno as pessoas andavam com neve que chegava praticamente à cintura, para um substituir o outro, para ficar 24 horas orando. E aí vinha outro, e assim durante 100 anos. Então a gente vai falar que foi durante gerações. Mas então, por que eu contei isso? Porque na verdade, Zinzendorf ele não era a princípio um líder. Ele era alguém que recebeu o cristão de perseguição. Mas a história mostra sempre que avivamentos, que reforma, ela começa digamos assim, do menor para o maior. Quando acontece, pegando o exemplo que eu já falei aqui do John Wesley, o John Wesley ele era pastor. Ele, entre algumas coisas, ele vai para os Estados Unidos para pregar para os índios, ninguém se converte, aí algumas coisas acontecem. Quando ele volta, olha como Deus faz. Ele está num navio, que esse navio parece que vai virar. Está indo a pique, por causa do mar. E dentro do navio tem um grupo de morávios, de moravianos, pessoas que foram resultados desse movimento. Isso eu estou falando do século de 1736, eu acho, em 37. Vou apanhar. Na época da minha sogra. Quando é que ela vem? Quando é que ela vem? Vai vir semana que vem. E se minha mente não estiver enganada, o movimento moraviano, esse avivamento, foi em 1716, 17. Isso já estou falando lá de ano 35, 36, 17, por aí, porque o coração aqui se dá em 38. Então, e tá John Wesley, ele já tem uma frase que sai dele e fala assim, perdão, é nesse momento, o navio está batendo, ele cheio de medo de morrer, e os morávios cantando, louvando a Deus, com instrumento, com tudo. E ele falou... O Marco estava no meio desse moraviano aí. E ele falou assim, meu Deus, que fé é essa que esses homens têm que eu não tenho? Que eu estou aqui cheio de medo de morrer e eles estão cantando a Deus. Eu vim pregar para esse pessoal, mas quem vai pregar para mim? Quem vai me converter? Diz John Wesley. E ele se aproxima dos moravianos, faz amizade com alguns, e eles tinham já um grupo chamado Clube Santo, depois Grupo dos 13, que é o que a gente chamaria hoje de célula, parece que inventaram a roda agora, nem isso acontece desde sempre. O nome que você quiser dar, Fogueirinha Santa, grupo de estudo, o que for. Não, isso não. Aí, eles tinham esse grupo, e é nesse dia, estudando o comentário de Martinho Lutero sobre a reforma, tu pode ver que, sobre a carta dos Romanos, presta atenção, sempre reforma, avivamento, tudo interligado. Eles, moravianos, influenciaram John Wesley, estava estudando o comentário de Martinho Lutero sobre a Romanos, e é quando ele sente o coração dele aquecer. Mas, quando ele começa, tem essa experiência e vai pregar na igreja dele, que ele é pastor, mas ele não é um pastor titular, ele é um pastor ajudante, ele começa a ser perseguido pelo pastor titular dentro da igreja anglicana. Por quê? Porque tinha um pessoal que dava um dízimo forte, mas traía a mulher. Tinha um pessoal que dava um dízimo forte, olha aí. mas vivia na cachaça. E ele começa a pregar santidade, 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 e o povo começa a não gostar, e chega o pastor e fala para ele, olha só, filhão, não, tu tá me prejudicando, filhão. Tá pregando muita Bíblia aí. Tá pregando muita Bíblia aí. E aí o convida a se retirar. E vocês já viram em filmes, né, antigos, que o cemitério ele é no quintal, assim, na extensão da igreja. Ele vai para o túmulo do pai dele, fica em pé e começa a pregar ali, e aí tem uma expressão que é muito famosa, que ele fala, o mundo inteiro é minha paróquia. Porque ele não está mais dentro das quatro paredes, está lá de fora no túmulo pregando. Então, eu estou contando isso para dizer que não também, literalmente, John Wesley era um líder, ele passa a ser, mas até então ele não é. Porque toda a história de avivamento, ela começa, a Rua Azusa é um grupo de cristãos reunidos, a do avivamento com Jonathan Edwards, começa a acontecer com uma garotinha de 16 anos, que vai influenciando outros. Sempre na história mostra que é de baixo para cima. Raramente eu não conheço, não estou falando que não tem nenhum mover de Deus assim que venha de cima para baixo. Então, quando você fala de igreja, eu não consigo crer, ainda que eu creia que Deus possa fazer, mas que ela vai acontecer porque uma liderança ela vai ter
esse está lá, mas ela vai vir através de indivíduos e às vezes membros que a gente nem conhece, que Deus de alguma maneira vai levantar. Agora, se Deus pode levantar cada um de nós aqui, Amém. que assim seja, que a gente esteja na Glória a brecha. Deus aqui, Senhor. Entende? Comece por nós. Estamos na Assim, brecha. o pastor Amaral deu uma recapitalização aí, né? Muito boa a colocação. E quando ele estava falando, cara, eu estava me lembrando do tempo dos juízes, né? O tempo dos juízes de Israel, que os juízes eles governaram por 4 séculos, 430 anos mais ou menos sobre Israel, Vou apanhar de novo. né? Idade da minha E sempre que um juiz morria, passava um período, o povo caía. Deus levantava outro juiz. Isso depois de Josué, depois da terra, ele já está já na terra ali. Então sempre havia um juiz que levantava o povo. O juiz morria, o povo começava a errar, aí vinham as opressões, mais ou menos assim, né? Aí Deus levantava outro, Deus levantou 12 juízes, né? Cada um de uma tribo, para que abençoasse o povo. O povo era assim. Durante o tempo, o Amaral está liderando o povo. O Amaral morre, o povo fica um tempinho sem Amaral e o povo começa as velhas práticas. Deus ia, levantava outro. Não era assim, mais ou menos? Era isso. Aí, interessante. Eu estava pensando aqui, cara, minha mente está funcionando aqui. Tá bem, tá bem, tá bem? Tô bem, Tá tô bem, bem, tá tô bem? bem. Tomou muita pimenta? Chegamos ao final. Que é isso, já? Vocês falam demais. Nós chegamos ao final. Eu quero pedir 5 minutos. Me dá 5 minutos. 5? Glória. Você merece Não, só até 5. 20. Deixa eu só pedir pro povo aqui, ó. Compartilha, curte, Isso aí, gente. comenta. Dá um like lá. Manda esse link aí pros amigos, direct. Dá essa moral pra gente aí. Coloca as perguntas lá. a gente responde assim que Pergunta a aí. gente- Bota aí o nome do povo que você quer que venha aqui, sentar aqui, conversar com a gente. Tá? Dá esse feedback aí pra gente aí. Deus os abençoe. Amaral, pastor Tá- Amaral, foi Talvez uma não chegue a benção. 5 minutos, não, mas deixa eu dar só uma palavra. Fica à vontade, meu Fica à amigo. vontade. Amados, o dia que a gente tiver a dimensão do que é salvação ou perdição, do que é vida eterna com Cristo ou ausência de Cristo, a gente não vai se deixar levar de verdade. O dia que a gente compreender, um exemplo, né? Eu vinha para cá, o Marcos brincou com a sogra dele aqui por 2 vezes, né? E ele vinha falando, né, sobre o exemplo que é a sogra dele, sobre o amor que ela é enquanto mulher de fé, enquanto sogra, Verdade. enquanto mãe. E aí a gente vê que há uma dimensão de quem compreendeu o reino, de quem compreendeu o que é salvação, de quem compreendeu o que é Cristo. E quando você entende nisso, nada mais te rouba a atenção, Verdade. nada mais te rouba o foco, nada mais se torna mais importante do que de fato Cristo para nós e nós em Cristo para o próximo. Mas enquanto a gente não entender a dimensão de salvação, de vida eterna, a gente, isso é tão sério que Deus se fez homem e sofreu no nosso lugar. Isso não é qualquer coisa, não dá para se comparar a nada. Mas porque a gente não entendeu o que é salvação, a gente é obrigado, e como foi para Paulo e para tantos outros, estar discutindo coisas que, comparadas à salvação, são lixos. Numa linguagem espanhol, são basuras, que a gente não tinha que estar discutindo nunca, se compreendêssemos de fato o que é salvação. Eu sei que o que eu vou fazer aqui, e nisso eu termino de verdade, um exemplo, né? Dizem que quem já teve um iPhone é incomparável, não pensa em ter, eu nunca tive, então não sei, por isso que eu digo dizem, com outro celular qualquer, porque você entendeu o que é aquilo, você tem a dimensão das características, qualidades, manuseio, rapidez, e aí por aí vai. Né? Daquilo aí, então você fala assim, não dá para eu me deixar seduzir por mais nada, eu não abro mão disso. E olha que a gente está falando de um telefone que a cada, isso é comprovado, tem um nome que me falhou agora a memória, que quando, exemplo, eles lançam o 13, eles já tem o 14, já tem pronto. Tem um nome, né, isso no mercado que eu esqueci agora. Quando lança o 14, o 15 já está pronto. Eles só espera um tempinho para você achar que está legal para eles te darem outro. Vou esperar o 2.
E a gente está falando de salvação, de eternidade com Cristo Jesus, onde não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, onde nós conheceremos o Senhor como dele somos conhecidos, onde juntaremos-nos aos anciãos, aos santos, aos anjos que estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Meu desejo é que aqueles que nos ouvem e que nós aqui estamos compreendamos de fato que é salvação, o que Jesus conquistou realmente na cruz por nós. Aleluia. Obrigado aí por mais esses minutos. Glória também. a Deus. Obrigado aí, pastor. Pastor Obrigado, Ronaldo pastor. aí. Considerações finais. Vamos. Bem, gente, como já foi falado, né? Gratidão a Deus pela vida daqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Gratidão ao Senhor pela vida do nosso querido irmão, amigo, mais chegado que irmão, né? Sabe que nós temos um carinho muito grande por Recebo que é ti verdadeiro, mano. e por tua família. Te amamos mesmo, né? Deus manda a gente amar, né? Tem que amar, né? Mas não é difícil amar esse cara, não, gente. Não é difícil, não. O que ele está fazendo aqui, ele faz conosco, né? Sempre nos repreendendo, chamando a atenção, nos ensinando, nos exortando. É um cara realmente que é digno de aceitação em nosso meio. É um cara que eu posso Glória dizer a que Deus. é amigo mesmo, né? Agradecer ao Marcos, ao Frank, aos demais, Maíra, o pessoal, né? Que está aqui. Agradecer de fundo do meu coração, porque ao João está ali agarradinho João ali, tá né? firme aí com a gente. Entendeu? Dizer que é muito bom estar com vocês e no meio de vocês. E ao povo de casa, gente, compartilha, dá o like, entendeu? Entra lá, nos ajuda a impulsionar essas mensagens para que elas cheguem até os confins da terra e que mais pessoas sejam abençoadas, tá? Por tudo que foi falado aqui, por tudo que foi ministrado, tá bom? Até a próxima, que Deus possa abençoar você e a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Frank Frix vai terminar. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, os seus negócios. Deus esteja com vocês em todo o tempo e Deus é bom. Obrigado, pastor Amaral. Te amo, meu amigo, em Cristo Jesus, e você é benção demais na minha vida. Exorto, bate firme. A gente tem que dizer que ele bate sem mão, Bate sem mão, bate sem mas é medo. tudo na Bíblia, é tudo na palavra. Então, muito obrigado, Eu pastor, que agradeço. pela amados. disponibilidade, passou o dia aí com a gente. O Senhor continue te abençoando grandemente. Amém. Ouvir o Senhor é um prazer. O Senhor tem uma Glória a noção. Deus. Meu filho tem um prazer em me ouvir. Ele tem apenas 10 anos, minha esposa Glória a também Deus. aprende muito. O Senhor tem sido realmente referência, não só como homem, mas como um professor na nossa vida. Que Deus continue te abençoando, que os sonhos do Amém. Senhor se realizem na tua vida, tá? Amém. Pastor Naldo, boa viagem, Deus abençoe. Esperamos o seu retorno Eu breve. não conheço a cara já não. Tá? E no retorno, com certeza, vamos estar gravando mais e mais. Meu amigo Marcos, Deus te abençoe. Mas eu queria deixar um recado para quem está em casa. Calma aí, antes Fala. de dar um recado. Ah, é? É sua. É o primeiro. É o primeiro a levar a caneca, hein? Vai lá, Então, tipo assim, de repente você ficou esse episódio todinho esperando uma brechinha para estar apontando o dedo, mas que esse podcast pode ser referência na tua vida, que a tua casa seja abençoada, tá? Publica, na verdade, compartilha, divulga esse canal, porque será de grande valia para o reino de Deus. A internet hoje é fantástica. Não tem um meio mais rápido da gente alcançar pessoas do que a internet. Mas, infelizmente, a maioria usa de forma errônea. Aqui não. Nós seremos um canal de bênção para a tua vida, para a tua casa. Mesmo que você esteja aí, doidinho para a gente falar o teu nome, para a carapuça servir, a gente quer te abençoar. Então, o Senhor seja contigo, te abençoe. Galera, muito obrigado mesmo. Fala do meu canal. Conte aí. conosco. Canal do Pastor Amaral, Rogério Amaral. Rogério do Amaral. Rogério do Amaral. Então segue ele lá no YouTube, no Instagram, Facebook E podcast. e podcast. Eu vou colocar na descrição também o @ lá, tudo direitinho, o link direto pro canal dele, tá bom? Deus abençoe, galera. Muito Deus obrigado. abençoe, amados. Valeu. Paz e bem. Tchau, tchau.